Oportunidade de partilhar com todos mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. E o tema que nos toca no dia de hoje é, como disse o meu bom amigo Roberto, um tema muito complexo, porque vai falar dos 3 reinos, né? Os minerais, as plantas e os animais, e dentro do reino animal se inclui também os seres humanos. E termina falando sobre um assunto que até hoje gera alguma controvérsia. Existem pessoas que defendem, outros que não, essa doutrina, que é a da metempsicose, ou seja, a capacidade que nós teríamos de desencarnar e vir a encarnar de novo, animando corpos de animais, plantas, etc. O que diz a doutrina espírita sobre isso, né? Então, como o assunto é longo e as perguntas são muitas, eu optei por seguir mais ou menos uma ordem, não todas, porque não há necessidade, são muitas mesmo, são mais de 25 questões, mas falando um pouquinho de cada reino, né, do jeito que Kardec dividiu, porque se ele dividiu assim, é porque era mais fácil para a nossa compreensão fazer desse modo. E ele inicia na pergunta 585, que o Roberto já leu, perguntando aos espíritos o que eles pensam da divisão da natureza em 3 reinos, né? E em 2 classes, que seriam os seres orgânicos e os inorgânicos. Então, assim, os espíritos respondem que todas são boas dependendo do ponto de vista, e dizendo que do ponto de vista material, realmente há seres orgânicos e inorgânicos, mas do ponto de vista moral, existem outros graus, né? Existem evidentemente, eles falam 4 graus. Então, no comentário de Kardec, ele vem esclarecer melhor essa resposta dos espíritos, dizendo que a matéria inerte é o que constitui o reino mineral, que só tem em si uma força mecânica. As plantas, elas já são dotadas de um princípio vital. Elas têm vitalidade. Já os animais, eles são dotados de vitalidade, mas eles possuem também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, bem verdade, com a consciência da sua própria individualidade. Já os homens, que seriam o 4º grau, eles possuem, além de tudo isso, uma inteligência indefinida, especial, que lhe dá a consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, como é que a gente pode didaticamente colocar isso para que fique bem claro para todos nós? O homem é o único ser que tem a percepção do tempo, em primeiro lugar. Os outros seres não possuem isso. Os animais não têm percepção do tempo. O homem é o único ser que tem uma inteligência criativa, que pode se desenvolver muito mais. É lógico, os animais desenvolvem também a sua inteligência, mas através muito mais de um aprendizado automático do que de um aprendizado criativo. Além disso, o homem é o único ser que tem a noção da existência de Deus. Então, por aí, a gente já tem uma diferença bastante importante entre os homens e os animais. Mas vamos voltar um pouquinho e continuar aqui nos minerais e nas plantas. Ele logo a seguir pergunta se as plantas têm consciência de sua existência. E a resposta é não, elas não pensam, elas só têm vida orgânica. Porém, e isso na pergunta seguinte ele já esclarece, elas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria. Elas não têm percepções, portanto, não têm a percepção da dor.
elas realmente não têm a percepção da dor, mas elas recebem essas impressões físicas. A gente nunca ouviu falar daquelas pessoas, né, que a gente diz assim, nossa, esse cara tem uma mão boa para plantar, tudo que ele planta floresce, né? Ou então, nossa, fulano chegou perto daquela planta, ele estava com uma vibração tão ruim que ela morreu, a planta definhou. Pois é, então, elas não percebem como uma sensação de dor. Não, isso não. Porém, elas recebem as impressões físicas que podem modificar o seu ambiente orgânico. Isso é verdade. Por isso que a gente diz que a gente tem que ter um carinho para aquelas pessoas que gostam, né, de cultivar um jardim, de ter as suas plantas, de plantar a sua horta para colher em casa. Eu tenho um paciente que ele é apaixonado por isso. Ele é aposentado, ele cria no quintal dele, né, ele planta todas as verduras e legumes que ele consome. E como ele é agrônomo, né, ele foi um cara, sempre teve essa formação da terra, então ele tem um conhecimento muito grande, mas acima de tudo o que me chama a atenção é o enorme carinho que ele tem por aquilo. Aquilo é verdadeiramente uma higiene mental para ele. Então ele se dedica, ele come aquilo que ele planta. Em termos de vegetais, obviamente, e não, e não do restante, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é justamente isso. A gente consegue passar para esses seres as nossas vibrações, sejam elas as nossas impressões, sejam elas positivas ou negativas, mas eles não têm percepção de dor. Essa história de cortou a árvore sentiu, mas não sentiu, não. Ela não tem sistema nervoso, ela não percebe dor, tá? Ela apenas tem as impressões físicas que nós jogamos nela, ok? Então, aí logo depois ele pergunta se a força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade dela. E a resposta é curta e rápida, sim, já que não pensam. É uma força mecânica, age sobre a matéria. Elas não têm capacidade de se opor a isso. Obviamente existem algumas plantas, como a gente vai desenvolver logo a seguir, né, como Kardec desenvolve a seguir, que se comportam como se fosse um misto de plantas e animais, né? A gente conhece as plantas carnívoras, essas coisas todas, e que possuem movimentos que às vezes parecem que são movimentos que dependem de uma vontade. E é isso que ele acaba questionando os espíritos. E os espíritos respondem de uma forma que eu acho assim muito clara, né? Não existe esse negócio de vontade nesses seres. O que existe é um impositivo, é um ato químico, mecânico. Por exemplo, o animal aproximou-se, a planta mecanicamente se fecha em torno dele. E Kardec compara, para que a gente entenda melhor, aos nossos movimentos intestinais. Eles independem da nossa vontade. A gente não consegue dizer para o nosso intestino parar de funcionar. A gente pode tentar ficar sem respirar. Não passa de 1 a 2 minutos. Aqueles que têm muito preparo físico vão um pouquinho mais, mas mesmo eles têm que voltar a respirar. É algo que independe da nossa vontade. Diferente de você contrair um braço, de você se levantar. Isso não. São músculos que dependem do controle da nossa vontade. Então, ele compara a esses movimentos das plantas a esses movimentos involuntários que nós temos em alguns órgãos do nosso organismo e que não dependem da nossa vontade, e sim de um impositivo mecânico químico. Exemplo, chega o alimento no estômago, ele joga o suco gástrico para dissolver esse alimento e ajudar na digestão. Quer nós queiramos, quer não. Não depende da nossa vontade. Tá? Aí ele segue perguntando se não haveria nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação. Então, a explicação que os espíritos dão é que depende muito da interpretação que a gente dê a essa palavra. Mas
haja ou não esse instinto, ele é puramente mecânico. Aí eles citam o seguinte exemplo. Quando nas operações da química vocês veem dois corpos se unirem, é que eles se convêm, isso é, que há afinidade entre esses dois corpos. E a gente não chama isso de instinto. É mais ou menos o que ocorre em relação aos nossos amiguinhos do reino vegetal. Aí, a última pergunta a respeito desse reino mineral vegetal é a pergunta 591, quando Kardec indaga, nos mundos superiores, as plantas são de uma natureza mais perfeita como os outros seres? E a resposta, tudo é perfeito, mas plantas são sempre plantas, animais são sempre animais e homens são sempre homens. Ou seja, não importa que nós estejamos na Terra ou em Júpiter. Planta é planta, animal é animal, ser humano é ser humano, ou o ser que habita com uma inteligência, seja lá o nome que ele tiver, vai ser o ser com a inteligência diferenciada. Então, mesmo nos mundos mais adiantados, eles nos dizem que esses seres vêm na mesma linha de evolução. Logo depois, e essa é a parte mais complexa do nosso estudo de hoje, ele começa a comparar os homens e os animais, né? E ele diz, na pergunta 592, que, sob o ponto de vista de inteligência, parece um pouco difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais têm uma superioridade notória sobre alguns homens. E aí ele pergunta, essa linha de demarcação, ela pode ser estabelecida de maneira precisa? Na resposta, os espíritos comentam que isso é algo sobre o qual os nossos filósofos, os nossos cientistas, eles não têm um acordo total, eles não têm um ponto totalmente em comum. E eles falam que estão todos enganados, que o homem é um ser à parte, que algumas vezes desce muito baixo e que outras pode elevar-se muito alto. E de que forma existe essa diferenciação? Do ponto de vista físico, o homem é nitidamente inferior aos animais. E isso se explica. Por quê? Porque os animais precisam dessa parte física, já que eles não têm tão desenvolvida inteligência, para que eles consigam se alimentar, caçar, lutar para sobreviver, correr, se esconder, às vezes subir, no caso dos pássaros, né, voar, tentando escapar dos perigos. E o homem que não tem essas faculdades todas, ele tem uma outra, que é a inteligência. E é através da inteligência que ele supera todos os outros. Ou seja, todas as espécies que já viveram no planeta, algumas das mais fortes, das mais ferozes, das mais ágeis, todas elas acabaram se extinguindo de uma forma ou de outra. E os seres humanos vêm sobrevivendo. Os seres humanos, inclusive, às vezes, eles provocam até a própria extinção de alguns animais através da caça predatória. O que eu quero dizer com isso? Que a inteligência é superior à força. Sempre. Sempre. A possibilidade de criar, a possibilidade de, através de ideias, você construir coisas, manipular fenômenos, sempre vai te dar um poder maior sobre aqueles que não a possuem, mesmo que eles tenham muita agilidade, muita força. Então, é um erro muito comum a gente confundir isso. Quando a gente fala isso em geral, a gente está se referindo àquelas pessoas que têm atitudes tão reprováveis, que a gente fala assim, nossa, está abaixo de um animal, na minha opinião. O que eu também acho que é profundamente injusto, porque os animais, eles não matam por prazer, eles não planejam, né, te ferir
simplesmente pela intenção de machucar, ou para ficar, ou para ser superior, ou para conquistar alguma coisa, não. A vida dele gira em torno de um instinto de sobrevivência. Então, quando um animal te fere, é porque ele se sente ameaçado, e não porque ele queira te passar no emprego, te ultrapassar num cargo, ou porque ele queira conquistar alguém que você estava de olho, e por aí vai. Então, essas coisas é que fazem com que a gente entenda que não é a inteligência, é a moralidade daqueles indivíduos que está abaixo. Porque indivíduos malévolos, eles podem ser profundamente inteligentes. Inteligentíssimos. Aliás, algumas das mentes mais brilhantes do ponto de vista intelectual foram pessoas extremamente cruéis. Não há necessidade da gente nem citar exemplos aqui. Enquanto que muitos que não brilhavam pela inteligência foram até beatificados, né? Pessoas de grande bondade, de elevada moralidade. E a doutrina nos ensina o quê? O que importa? Sempre, em primeiro lugar, a moralidade. A moralidade. De nada adianta a inteligência sem o acompanhar do aspecto moral. Então, quando a gente fala sobre animais e homens, dizendo que esses homens estão abaixo dos animais em termos de inteligência, nós estamos cometendo um erro. Não estão. Mesmo que a inteligência deles esteja sendo usada para o mal. A seguir, eles perguntam, Kardec pergunta aos espíritos se os animais só agem por instinto. E é muito interessante a resposta e o comentário de Kardec. A resposta é curtinha, então eu vou ler. Há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isto é inteligência, porém limitada. Ontem à noite, a minha mulher, eu tenho uma cachorra. É um pastor alemão, uma fêmea. E nós adestramos, é um cão de guarda. Ela foi adestrada para guardar a casa. Ou seja, se alguém entrar na minha casa e se nós não tivermos, ela ataca. Não tem outro jeito. A gente já avisa. E essa cachorra é uma cachorra que, embora adestrada, ela é danadinha. E adora fazer buraco no quintal. E a gente já gradeou o quintal todo, porque ela acabou com o quintal lá de casa. E isso fez com que a minha mulher, que não gosta de animais de estimação, mas cuida muito bem da cachorra, ficasse furiosa, porque nós quisemos a cachorra, ela que cuida, e a cachorra ainda destrói o jardim dela. Aí a gente conseguiu resolver lá, mais ou menos, gradeando, diminuiu um pouco, embora ainda esteja muito ruim. E a cachorra é um cachorro tatu. Ela adora cavar. Aí, ontem à noite, Cláudia virou para mim e falou assim, ela aprontou. Mas aprontou por quê? Você viu? A gente veio jantar, ela nem veio aqui perto. Olha só que coisa interessante. Hoje eu acordei, abri a porta, estava lá o buracão no jardim, feito pela cachorra, que conseguiu arrancar as grades e fazer o buraco. Aí eu muito calmamente falei assim, você fica tranquila que eu vou lá e vou esfregar o focinho dela naquela terra, porque ela não tinha nada que ter feito isso. Aí ela falou assim, mas não vai adiantar, para ela não, mas para mim vai me dar uma alegria enorme. É lógico, eu não faço isso com crueldade, é apenas uma forma de ensinar o bicho. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, o cachorro é muito inteligente, sim. Ele sabe que fez errado, tanto que ele foge da gente, que são os donos, porque ele sabe que será punido. E eu que acompanhei o adestramento o tempo todo, eu achei interessantíssimo, porque o adestrador, no treino que ele fazia com os cachorros,
né? Ele já havia sido adestrador de cachorro da polícia, ele tinha métodos de ensinar que o cachorro aprendia coisas que eu jamais conceberia um animal aprender. Não é aquela historinha de, entendeu? Faz isso, deita, rola. Não, coisas complexas. Comandos complexos. E a gente vê nessas apresentações, né, de adestramento e tal, são coisas assim impressionantes o que esses bichos fazem. Uma vez eu visitei um local onde os cachorros adestrados pela polícia militar estavam todos enfileirados, e o sargento, para dar uma demonstração, ele fez um gato passear na frente de 50 cachorros que ficaram imóveis, sem mexer um músculo. Eu fiquei assim. Porque a minha cachorra, com todo o adestramento, ela voa no pescoço do gato. Então, na realidade, esses animais possuem uma certa inteligência, que ainda que seja uma inteligência limitada, ela se desenvolve de acordo com o estímulo que você dá. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, mas eles não têm a percepção do tempo. Eles não têm a percepção de Deus. Eles não têm a capacidade de se desenvolver dessa forma que eu estou falando por conta própria. Há que haver um estímulo. Então, quer dizer, todas essas coisas são importantes. E outra, existem diferenças genéticas entre espécies. O pastor, por exemplo, dos cães grandes é um dos mais inteligentes. Tanto que ele era usado até em situações de guerra. E por aí vai, né? Existem várias coisas que a gente pode falar a esse respeito. Na continuidade, Kardec pergunta sobre se os animais têm uma linguagem, né? Depois que a gente vê aquele filme do Dr. Dolittle, a gente acha que tem pessoas que podem conversar ou entender a língua dos animais, né? Eu achava aquele filme o maior barato. E aí os espíritos respondem: se imaginais uma linguagem de palavras e de sílabas, não. Mas um meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles é limitada, como suas ideias, às suas necessidades. E ele se aprofunda perguntando se eles, aqueles animais que não têm voz, que eles parecem não ter uma linguagem, e aí os espíritos dizem que eles se comunicam, se compreendem através de outros meios. E pergunta: vós, homens, só tendes a palavra para vos comunicar? Não, muitas vezes a gente se comunica por mímica e consegue compreender. A própria linguagem dos surdos mudos, né, é um exemplo disso. Eu me comunico com as pessoas que trabalham comigo há 20 anos pelos olhos, eu só olho. Ela já sabe o que tem que fazer. Principalmente num âmbito de hospital, onde um olhar significa ferrou tudo, corre. O outro significa, ó, pode ficar tranquila, não tem nada demais. O outro fala com esse chato que está dando trabalho. Quer dizer, e com o tempo, é interessante que ela consegue entender perfeito. Raramente eu tenho que verbalizar alguma coisa na sala de cirurgia. Muito raro, muito raro. Entendeu? De tamanho treino, a pessoa já conhece a sua linguagem corporal. Né? E os animais, obviamente, têm também essa linguagem entre si, além de existirem estudos científicos comprovando que alguns peixes, como os golfinhos, né, conseguem se comunicar através de sons uns com os outros, né, atraindo, né, outros animais da mesma espécie durante a caça, né, para que eles possam ter sucesso em encurralar aqueles que eles querem, né, pegar. Né? Outra pergunta muito interessante, que prossegue aqui no questionamento de Kardec, é se os animais possuem livre-arbítrio de seus atos. E aí a resposta é interessante, que eles não são simples máquinas, né, como nós imaginamos. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades e não se pode comparar à dos homens. Sendo muitíssimo inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. A liberdade deles está restrita aos atos da vida material.
eles têm uma certa liberdade, lógico. A gente joga lá o brinquedinho para o cachorro, ele vai, ele pega, ele corre para cá, corre para lá, ele pula, ele te lambe, ele agrada, ele passeia. Essa é a liberdade que eles desfrutam. Se entrar alguém estranho, ele se sente na liberdade de morder. E ele não pode ser culpado por isso. Esse é um instinto dele. É a forma que ele procede. Mas é muito diferente das escolhas que nós somos capazes de fazer, da liberdade que nós temos, do raciocínio que nós possuímos. Isso eles não possuem. Tá? Por mais inteligente que seja o seu cachorrinho, o seu bichinho, ele não possui essa liberdade. Na pergunta 596, ele questiona das aptidões que certos animais têm para imitar a linguagem do homem e que essas aptidões se encontram mais em alguns pássaros, né, do que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a nossa, né, com a dos seres humanos. E aí a resposta é: existe uma conformação particular dos órgãos vocais desses pássaros, que é auxiliada por um instinto, que é um instinto da imitação. O macaco imita os gestos, alguns pássaros imitam a voz. Então é só uma adequação física, um aspecto orgânico. Existem macacos em experiências que eles conseguem progredir muito, eles conseguem aprender a determinadas operações mais básicas, eles conseguem escolher objetos de acordo com aquilo que você disser, mas eles não chegam nem perto, ao contrário do que a gente vê no planeta dos macacos, né? Da inteligência do homem. Aquilo, I'm sorry, mas é pura fantasia. Não há nenhuma semelhança entre os seres humanos e os macacos nesse ponto de vista. Nós podemos até dizer que do ponto de vista físico nós somos muito semelhantes a eles. Isso é verdade. Tudo na cadeia de evolução se conecta. A gente vai falar sobre isso mais para o finalzinho, que é um comentário muito interessante de Kardec. Mas, do ponto de vista intelectual, ainda que eles possam se desenvolver bastante, eles não chegam nem perto da inteligência do ser humano. Depois ele pergunta sobre algo que eu sempre tive também muita curiosidade, que achei muito interessante nesse estudo, que haveria nos animais, né, já que eles possuem uma certa liberdade de ação e uma certa inteligência, um princípio independente à matéria, e se esse princípio é uma alma semelhante à do homem, aí os espíritos respondem: é também uma alma, se o quiserdes, dependendo do sentido que se dê a esta palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância igual àquela existente entre a alma do homem e Deus. Gente, que distância, hein, amigos? Porque distância entre a nossa alma e a de Jesus já é imensurável. Imagina só entre a nossa alma e a do Criador, né, a de Deus. Então, se os espíritos respondem que a distância entre a alma dos animais e a nossa, a gente pode fazer uma analogia entre a distância da nossa alma e de Deus, a gente vê o quanto, né, que existe de distância entre nós. E aí eles dizem também, eles perguntam também se a alma dos animais conserva depois da morte a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Individualidade, sim, dizem os espíritos. Consciência de si mesmo, não. A vida inteligente permanece em estado latente e ele não tem escolha, essa alma, esse princípio, de encarnar de preferência num ou noutro animal. Ou seja, não tem o livre-arbítrio. A sua reencarnação, ela é obrigatória e muitas vezes quase que imediata. E na erraticidade, às vezes ela permanece por muito pouco tempo.
2 anos, 3 anos, 4 anos, isso é um piscar de olhos, né? No tempo dos espíritos, né? Eu lembro aqui a pergunta de Chico a Emmanuel, né? Eu dediquei 60 anos da minha vida ao trabalho de mediunidade. O que isso significa para Jesus? E Emmanuel responde, para Jesus, 60 anos, 6 segundos. Eu imediatamente fiz os meus cálculos. 1 minuto são mais ou menos 3.600 anos. 1 hora eu não quero nem dizer para vocês quanto é. 1 ano ainda não chegamos nesse ponto. Então, ou seja, de onde se conclui, e isso os espíritos já haviam nos informado em outras ocasiões, o tempo é muito diferente nos 2 planos. O tempo que a gente conta aqui é o tempo da morte do nosso corpo, né? O tempo que o nosso corpo leva para degenerar. Infelizmente, mais rápido do que gostaríamos, né? Agora, o tempo como espírito, às vezes, a gente acha que é um tempão e para o espírito é 1 segundinho, 2 segundinhos, 3 segundinhos. Óbvio que esse tempo é tanto mais diferente quanto mais elevado o espírito. Para os espíritos inferiores é muito semelhante ao nosso. Eles sentem cada minuto de sofrimento, cada segundo, e até com muito mais intensidade do que a gente, né? A alma do animal, na pergunta 600, ela sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica num estado errante? Sim, ela fica na erraticidade, eles respondem, mas ela não é um espírito errante. Não, isso não. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe da mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito. Já o espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos que são incumbidos disso e quase que imediatamente reutilizado. Ele não tem muito tempo de se relacionar com outras criaturas. Olha que bacana, né? E é lógico que isso daí é algo que depende. Para tudo existe uma exceção, né? Outro dia, eu não sei se, acho que foi meu filho, me perguntava, não pai, mas então nesse caso dessa doença é sempre assim? Aí eu falei, não existe nunca e sempre na área médica. E é a mesma coisa que aqui. Não existe o sempre e o nunca. Existem pequenas exceções, mas de uma forma geral é assim que se comporta o espírito dos animais ao desencarnar. E eles seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. Eles são mais adiantados, né, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, têm meios de comunicação mais desenvolvidos, porém, sempre são inferiores e submissos aos homens. São para eles servidores inteligentes. Aí Kardec ele esclarece a mais, dizendo que os nossos animais mais inteligentes, como por exemplo o cachorro, o elefante, o cavalo, né, eles são muito apropriados para que nós os treinemos em trabalhos que envolvem força, né, trabalhos físicos, né. Porém, eles não podem fazer muita coisa e não fazem muita coisa se não for sob a direção do homem. Ou seja, sempre tem que estar a gente guiando de alguma forma esses bichos, né? Eu me lembro que viajando, né, nesses diversos aeroportos por mundo afora, tanto aqui no Brasil existe, mas na Alemanha é muito comum nos aeroportos, todos os policiais, eles estão sempre com animais juntos. E esses animais são treinados, né, para farejar drogas, né, para combater em algum caso de perigo, mas eles não mexem um músculo se não houver um comando daquele que os está guiando. E isso é até muito correto, porque vocês já imaginam um bicho desse atacar uma criança e dar uma mordida numa criança pequena? Morreu, é uma só.
Não tem salvação. Então eles estão sempre sob a nossa direção. Aí depois ele pergunta se os animais progridem como o homem pelo efeito da própria vontade ou pela força das coisas. E a resposta é, como a gente já vem comentando aqui há mais de meia hora, pela força das coisas. Não há para os animais a expiação. Ele foi um leão, matou muita zebra na última encarnação. Agora ele vem zebra, ele vai ter que pagar. Não é assim, gente. Por favor, né? Não vamos transportar aquilo que nós devemos, porque fizemos pela nossa própria consciência, do que para o instinto do pobre animal. Se ele não comer a zebra, ele vai comer quem? Não vai ter jeito, né? Ele tem que se alimentar. Né? Faz parte da cadeia alimentar. Os animais, depois na pergunta 604, eles perguntam, mesmo os aperfeiçoados, eles são sempre inferiores ao homem. Daí resulta que Deus teria criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a grandeza de Deus. E aí a resposta, muito interessante. Tudo se encadeia na natureza, por elos que nós hoje não podemos compreender. E as coisas mais díspares, as coisas que aparentemente são mais díspares, elas têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los, mas a gente não consegue penetrar em todos os segredos da obra de Deus. Então, ele termina essa resposta, os Espíritos, dizendo: sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza através das leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, assim, isso é interessante a gente comentar agora, porque a gente fica muito curioso, né? Então quer dizer que nós antes passamos por planta, depois o princípio inteligente foi para os animais, e a seguir um belo dia, depois de milhares, milhões de anos, ele passou a habitar um corpo de um ser humano? Há controvérsias. Não é assim. Então existem aqueles que pensam dessa forma e existem aqueles que discordam desse pensamento, até entre os espíritos. Por quê? Porque mesmo aos espíritos, nem tudo é dado a saber. Obviamente que conforme o seu grau de evolução, eles vão saber um pouco mais ou um pouco menos. Mas no comentário final que Kardec faz aqui desse estudo, ele diz que não existe consenso sobre isso e que eles não são capazes de responder ainda essa pergunta. Ou seja, pode ser que existam espíritos que foram criados mesmo para animar diretamente, de primeira, o corpo de um ser humano, e existam espíritos que tenham sido criados para animar corpos de animais. Mas também não descarta de todo a teoria de que possa haver alguma solução de continuidade entre isso. Ou seja, ainda é um dos mistérios de Deus. Ainda existe um pouco de controvérsia sobre esse assunto. Aí depois eles prosseguem, dizendo que se considerarmos todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espiritual, e que se não tivesse essa última, ele poderia viver, mas como animal. Quer dizer, se ele não tiver a alma espiritual, ele ainda assim viveria. Ou melhor, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo a menos a alma espiritual. E a resposta é a seguinte: não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem os seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Há nele apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Isso é uma
uma questão muito interessante. Por quê? Porque nos leva a refletir. O indivíduo que está em vida vegetativa, ele continua com o funcionamento da maior parte dos seus órgãos. O coração está batendo, o intestino está lá funcionando, os rins estão excretando urina, mas o cérebro dele sofreu alguma coisa, seja por que motivo for, e ele perdeu o contato com a vida de relação. Então, o espírito que habita ali não está podendo manifestar o seu lado espiritual. Mas o corpo, enquanto existir o princípio vital, essa energia que anima, né, o nosso corpo, ele continua sobrevivendo. Então, quando algumas vezes nós questionamos aqui os benfeitores da nossa casa, como por exemplo o Dr. Herman, né, que tem muito contato conosco, tal, sobre isso, a resposta é sempre na mesma direção. O espírito controla o corpo. É o espírito que comanda as faculdades do corpo. Então ele sempre nos aconselha, por exemplo, diante de alguma doença, a que a gente converse com as nossas células, a que a gente mentalize um bom estado físico, a que a gente procure leituras sadias, procure conservar a alegria, ter otimismo. Se a gente estiver muito dolorido, ele nos recomenda trabalhar e não descansar em casa. E depois que a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso, a gente entende o quão sábias são essas palavras. Por quê? Porque quando você faz com que o espírito tome conta do negócio, tome conta do problema, você passa a sentir menos as sensações no corpo. Isso me lembra, o cérebro é muito interessante. Eu costumo sempre dizer que dor não é sensação. Eu não, os neurologistas, né? Dor é uma percepção. Se eu cortar as vias que conduzem a dor para o cérebro, você pode cortar sua mão que você não vai sentir nada. E os anestésicos, eles fazem isso, eles cortam essa percepção. Então, a partir do momento em que você inibe com a sua força de pensamento, com a sua vontade, né? Uma das maiores potências da alma, segundo Leon Denis, a vontade, né? se não a maior, você inibe essas manifestações do corpo e você assume o controle, você consegue um sucesso muito grande no controle de coisas que você jamais imaginava. Existe um neurocirurgião na Universidade de São Paulo, que é o professor titular da cadeira de neurocirurgia, muito famoso aqui no Brasil, o professor Manuel Jacobsen. O professor Manuel Jacobsen, ele diz uma coisa assim que eu acho incrível. Ele fala assim, para dor crônica, o melhor tratamento que eu conheço é a terapia cognitivo-comportamental. E o que é a terapia cognitivo-comportamental? É você ensinar a pessoa a lidar com ela mesma. Ensinar a pessoa a enfrentar suas dificuldades. Não é à toa que quase que 100% das vezes o Dr. Herman encaminha ou pede para encaminhar os pacientes muito complexos para os psicólogos. Por quê? Porque ele tem que aprender a lidar com aquilo. Ele tem que começar a mudar o campo mental dele. Se ele não fizer isso, não vai ter jeito de melhorar não, amigo. Remedinho não cura ninguém, é paliação, alivia, mas volta tudo depois. Então você tem que mudar o seu campo mental. Quem não consegue fazer isso, está destinado a sofrer, até aprender. Bom, aí, quando ele prossegue um pouquinho mais, a gente já está quase chegando no nosso final, faltam mais 10 minutinhos, né? Ele pergunta assim, de onde retiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que eles são dotados? Obviamente que é do elemento inteligente, do princípio, né, universal. Ou seja, tanto os animais quanto o homem, eles vêm do mesmo princípio, só que o homem recebe de Deus uma elaboração que o eleva acima daquela que anima o animal. Como que é? Vamos perguntar a Deus. Eu não sei responder.
né? Logo a seguir, ele pergunta que foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância, da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia pela vida, onde que o espírito efetua essa primeira fase, ou seja, como que ele vai desabrochando essa inteligência, desenvolvendo? Bom, aí eu creio que todos sabem a resposta, através da reencarnação. Através das múltiplas existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Então, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai desenvolvendo cada lado. Eu já estudei casos de espíritos que foram grandes artistas numa determinada encarnação, artistas de brilho mesmo, e que numa segunda encarnação nada sabem, numa outra encarnação, são negações em termos de arte. E aí a gente pergunta aos espíritos, né, mas como que pode, já que ele foi tipo um Van Gogh numa outra encarnação, e aí nessa ele não brilha, cadê aquelas habilidades? E os espíritos respondem, né? Isso está num dos livros até de André Luiz, elas estão adormecidas. Ele continua a tê-las, mas elas foram adormecidas para que ele possa desenvolver um outro lado que ele não tinha desenvolvido. Eu comparo assim, como se fosse um cara que é um estudante que é muito bom em matemática, o nosso querido amigo Roberto, né? Mas é péssimo em história. E aí, um belo dia, ele volta para aprender história. Ou seja, ele vai ter que esquecer um pouquinho da matemática, deixar ela um pouco de lado, para poder brilhar na história. E quais são aqueles que vão realmente se tornar bons? São aqueles que conseguem um equilíbrio entre todas as matérias. São eles que passam no vestibular. Não é quem tira 10 em matemática, é quem tira 8 em tudo. Esses é que passam. Então, na realidade, o que a gente está buscando é esse equilíbrio. O equilíbrio entre todas as áreas do saber. Tudo é importante. E se é importante, a gente falando em termos de matérias, né, de saber, um saber tão humano, né, como a nossa ciência, imagina só em termos espirituais. O espírito tem que desenvolver o seu intelecto na música, na história, na arte, na física, na matemática, na ciência do corpo, na saúde, na medicina. Todos nós seremos um dia médicos do espírito, com uma medicina muito mais elaborada do que a gente tem aqui na Terra. É só uma questão de tempo e da gente ir desenvolvendo, pouco a pouco, esses nossos lados. Na pergunta 608, Kardec indaga se o espírito do homem, depois da morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade. E aí a resposta é não, pois não é senão deste período que começa para ele a sua vida de espírito. E é até com dificuldade que se lembra das suas primeiras existências como homem. Absolutamente como homem não se lembra mais dos seus primeiros tempos da infância e muito menos ainda do tempo que passou no seio da mãe. É por isso que os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. É aquela história, ainda é um mistério. A gente não tem o conhecimento pleno de como isso se processa. Agora, para a gente encerrar, a gente vai falar rapidamente sobre a metempsicose, né? O que seria a metempsicose? Seria aquela capacidade do espírito de desencarnar e voltar a habitar um corpo, por exemplo, de uma planta, de um animal. E na questãozinha que o Roberto nos leu aqui, que foi a questão 612, né? O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar. E o espírito, ele não caminha para trás. O rio não retorna à sua nascente. Então a resposta para isso é não. Isso é impossível. E aí
na pergunta 613, que é a última desse nosso estudo, eles perguntam assim: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? E a resposta, muito interessante. Este sentimento intuitivo encontra-se nesta crença, como em muitas outras. Porém, como a maioria de suas ideias intuitivas, o homem o desnaturou. Nos comentários de Kardec, eu marquei aqui um que eu acho muito importante ler para vocês, porque dá um excelente fechamento a esse estudo. Diz Kardec: o ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e que estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta. E a esse respeito, só pode fazer suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer. E acerca do que não sabem, eles também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. Então, como eu costumo dizer aos meus alunos lá na universidade, eu não estou aqui para ensinar a ninguém. Eu estou aqui para despertar em vocês a vontade de aprender. Porque quem vai aprender é cada um de vocês. Eu vou dar uma linha, eu vou dar um empurrãozinho, eu vou dar algumas dicas mais mastigadinhas de como funciona. Mas quem vai se tornar um bom médico, um bom professor, um bom engenheiro, isso depende de cada um. Por isso que a gente diz sempre que por melhor que seja ou pior que seja uma faculdade, a gente não pode julgar o aluno pela faculdade. Porque ele mesmo, ele pode se tornar um ser brilhante saindo de um local que não era nem tão bom. E eu já vi pessoas péssimas saindo de faculdades conceituadíssimas. Então, meus amigos, com esse pensamento, eu convido a todos para se aprofundarem, lerem um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto até divertido, né? Que a gente se lembra das nossas dúvidas, né? De tudo aquilo que a gente pensa a respeito dos nossos animaizinhos, principalmente os de estimação. E esse capítulo, ele esclarece muitas dúvidas que vocês possam ter. Jesus envolva a todos os nossos corações. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja a todos nos estudos e nos trabalhos espirituais da noite de hoje. Estamos adentrando a um processo de elevação do ser nas percepções espirituais que se relacionam, podemos dizer assim, aos nossos irmãos da infância espiritual. Os seres habitando os vários tipos de expressões, os seres inteligentes em evolução, os princípios espirituais em manifestações na Terra proporcionam, caros irmãos, a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados,
impulsionamento para Deus. O sentido de impulsionamento, quero dizer, quando se acolhe na natureza aquelas áreas específicas onde o selecionamento das espécies dentro dos vegetais possibilita impulso do princípio inteligente nas reações. As várias espécies de plantas caracterizam, caros irmãos, necessidade do espírito em evolução. Quero dizer, do princípio inteligente manifestando-se desde do girassol, da dioneia, a dita planta que se alimenta dos insetos, desde das necessidades de uma hidra no fundo do mar, às possibilidades de todos os seres partindo dos tubos ocos do fundo do mar para os seres mais simples na vida animal, da água viva, do mexilhão, dos molúsculos crustáceos em desenvolvimento, aos anfíbios, répteis, e o processo evolutivo aos quadrúpedes, bípedes, à humanidade, processo do desenvolvimento evolutivo. O ser inteligente manifesta-se no corpo que apropria-se para a sua reação, apropria-se para a sua expressão. Para todos nós, espíritos, compreendendo com a doutrina espírita o valor da reencarnação e saber, caros irmãos, desenvolver, impulsionar na oxigenação através dos vegetais, no compartilhar as percepções através dos animais, no desenvolver do fluxo do pensamento fragmentado através do exercício de condução desses animais, as eras que se passam diante de todo o tempo da humanidade, nos vários campos das colonizações aos dias de hoje, tudo é proposta de impulsionamento. Espíritos e mais espíritos acompanham todo o processo. E quando se desencarna, conhecendo a doutrina espírita e identificando o princípio inteligente evoluindo em todos esses campos, se pensa assim, como é o impulso para esse progresso no mundo espiritual. Digo a vocês, caros irmãos, que muitos retornam ao corpo físico querendo abraçar essa ou aquela área de ação, alguns querendo ter mais ligações com os animais, outros querendo humanizar os animais, outros querendo valorizar os sentimentos das plantas como se sentissem dores, outros querendo aniquilar as plantas. São reações dessas percepções espirituais, porque aqui os animais nos sentem. Aqui os animais nos percebem os pensamentos. Aqui as plantas nos sentem. Aqui as plantas percebem nossas emoções e elas
recebem tonalidades luminosas quando estamos bem e em paz. Ou elas recebem as plantas, as flores, tonalidades apagadas, tonalidades em que perdem o fluxo de vida quando estamos de sentimentos confusos, entristecidos ou até mesmo desistentes. Os animais se aproximam de nós no fluxo de atração do pensamento tão impulsivo daqueles animais que pensamos, de vários outros que sentimos a alegria de poder conviver mais próximo, plasmam-se ao redor. Princípios inteligentes utilizam das assimilações magnéticas e se aproximam de nós com alegria, com doçura, quando estamos com o coração em paz para com eles. Da mesma forma, vemos regiões tão sofridas, tenebrosas, onde os espíritos desencarnados que lá vivem, caros irmãos, não têm impulso para esses princípios inteligentes. E a representação dessas regiões, a vegetação é morta, é apagada, sem vitalidade, porque os espíritos desencarnados que lá estão não impulsionam a vida e o progresso. Os animais são aqueles que carregam o sentimento deles, a ferocidade, a reação, a área de agressão com suas garras, representando de forma plasmada o sentimento desses espíritos tão sofridos. Meus caros, as orações, as preces, o pensamento divino através de mãos amigas, de espíritos socorristas, levam a eles expressões, representações da musicalidade, das flores, do amor, da paz. Uma oração é flor no mundo espiritual. Uma oração é expressão de alegria, de progresso no mundo espiritual. Se o homem, caros irmãos, não souber valorizar na encarnação essas ligações com os nossos irmãos em evolução, que dirá na expressão da realidade de espíritos fora do corpo? Valorizemos, amparemos, sustentemos com segurança os desígnios de Deus para o progresso de todos. O abraço do vosso irmão altivo, amparados por Baltazar. Muita paz.